Ah, agora você pode falar, né? Eu posso? Aí, quando for para terminar essa e começar outra, quando for começar outra lá para 7h10, aí eu vou pedir para a Tef fazer, tá bom, Tef? Sim. Então tá ótimo, agora já estamos marcados. Boa noite, Michele. Então pode fazer, Aninha. Oi, boa noite. Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, estudando a Tua palavra, Teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que a Tua luz e o Teu amor possam ser derramados sobre os nossos lares, sobre nós, sobre as nossas famílias, que possam preencher os nossos corações e as nossas mentes, aclarando, para que consigamos compreender, absorver e interiorizar melhor cada aprendizado. E que nós possamos, Senhor, manter os nossos pensamentos elevados a Ti, para que possamos também permanecer em cooperação com os nossos amigos espirituais. E que assim possamos levar conosco cada ensinamento para mais uma semana. Obrigada, Senhor. Obrigado, Ana. Vamos aproveitar a oração da Ana. Vamos mandar boas vibrações para a mãe dela, que está em repouso, teve fraturas múltiplas da perna há um tempo atrás, está sentindo dor. Vamos lembrar também da dona Estela Pauliello, que faleceu hoje de manhã, é prima da dona Maria Zélia. Mais alguém quer pedir para alguém? Para alguma pessoa? Sim, para minha avó, minha mãe, para mim. Bom, a dona Rosa, Aurélia. dona Aurélia, dona Leia e a dona Débora estão com dengue e passando por situações de certa dificuldade. Ok. Todos estão vendo aí o Livro dos Espíritos, a pergunta 435? Sim. Então vamos lá. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Vocês lembram da situação? Qual que é? O sonâmbulo, o corpo está dormindo, os estados fisiológicos de sono, mas ele manifesta-se pelo corpo dele mesmo, só que em estado de desprendimento parcial, podendo entrando em contato com o mundo espiritual, inclusive indo buscar informações à distância e trazendo.
Aí o Kardec pergunta se ele pode ver outros espíritos. A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Isso é tanto um fator mediúnico, genético, quanto um fator da clareza espiritual do médium, né? Do indivíduo sonâmbulo. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que eles estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e falo supor que tem diante da vista seres terrenos. Então ele não tem noção se está encarnado ou desencarnado. Alguns médiuns videntes têm isso, né? Eles não sabem se a pessoa está encarnada ou desencarnada. O caso do Chico, algumas vezes ele perguntava para a pessoa se ela estava encarnada ou desencarnada. E eu conheci uma médium em Goiânia, e ela quase foi atropelada, tentando salvar, tirar uma pessoa que ela achou que seria atropelada, mas era um espírito, né? E ela foi várias vezes internada como esquizofrênica. Ela via espíritos o tempo todo, e essa era a expiação dela. Ela não conseguia parar de ver. Mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração, notando ao seu redor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhe apresentam. Muitas vezes o indivíduo falece, ele não sabe que morreu, né? Ele ainda continua na Terra, ele anda no meio daqueles que estão em volta dele, senta à mesa, conversa. Algumas vezes não entende por que que perguntas feitas diretamente ele não obtém resposta, a pessoa não dá atenção. Eu cheguei a comentar com vocês que nos mostraram lá no Japão situações de espíritos que desencarnam, vivem na mesma família e reencarnam sem perceber que tinham desencarnado. Eles não conversam muito mesmo entre eles. E aí o indivíduo entra no mundo dos espíritos sem perceber que ele está no mundo dos espíritos. O que, de certa forma, mostra assim, um certo grau de primitividade da mente humana em relação à educação espiritual, né? O indivíduo passa a vida toda sem saber do mundo espiritual, sem pensar nele, sem se ligar a Deus, por exemplo. Ele não para pensar na vida após a morte, ele vai vivendo. E aí, como ele reencarnou, e o impacto da matéria é um impacto forte, que oblitera a memória, ele, quando desencarna, ainda ligado muito ao último corpo material, ele não tem noção que desencarnou. Só da gente estar tendo a oportunidade de estudar já nos ajuda bastante. Eu cheguei a falar com vocês sobre um professor que desencarnou. Eu dei para ele o Livro dos Espíritos, ele não leu mais que a primeira página, né? E os espíritos falaram que aquilo seria importante para ele quando ele desencarnasse, aquela página seria lembrada pelos espíritos que iriam ajudá-lo para que ele pudesse pensar no assunto. E ele, de fato, depois de desencarnado, a gente teve uma comunicação com ele, ele comentou isso. Teve um outro amigo lá de Pinhuí. Ele tinha 18 anos, eu não me lembro se eu tinha 12 ou 13 anos, mas era por aí, mas eu já era bem espírita desde cedo, né? E ele muito católico, a mãe dele muito católica. Ele chegou a comentar que
Só se ele não me levava na casa dele, porque ele falou que se a mãe dele soubesse que estivesse levando um espírita para casa, ela ia achar muito ruim. E naquela época a coisa era diferente. Eu não tinha muita noção, não, mas existia muito preconceito. Ao que parece, hoje em dia também, com o espiritismo. E aí eu me lembro que ele sentou comigo no banco da praça, lá na Praça do Rosário, em Piuí. Ele me levou a letra datilografada da música Zabelê Zumbi Besouro, esse é o nome do grupo. E aí, 14 bis. Ele adorava o 14 bis. Tem uma cultura em Minas, que é a cultura do chamado Clube da Esquina, que envolve o 14 bis, Milton Nascimento, Beto Guedes, e são músicas típicas mesmo da região em torno de Ouro Preto. Aí a gente comentou lá, ele cantou para mim, e aí ele falou assim: Você pode me falar sobre reencarnação? Eu tenho curiosidade, eu gostaria de saber. Aí eu expliquei para ele, ele falou: Eu acho muito interessante. Achei aquilo estranho mesmo, e ele desencarnou uma semana depois. Evidentemente que foi usado aquela conversa para que ele fosse chamado a atenção para as realidades espirituais. Hoje ele é um trabalhador do bem, trabalha com jovens em Piuí, principalmente jovens drogados. Ele se apresentou para mim de forma até interessante. Quando ele se apresentou para mim, ele estava de cabelo branco, ligeiramente gordo, e ele era magrinho, magérrimo, muito fino. Eu olhei e falei: Nossa. Ele falou: Eu estou me apresentando para você com o corpo que eu teria se eu tivesse vivo até hoje. E mostrando também a minha maturidade, né? Eu amadureci nesse tempo. E essas conversas, essa educação espiritual, ela serve até para as pessoas que, não sabendo que são médiums, em dado momento da vida, elas veem espíritos. Em algumas, a situação é tão estranha, elas têm certeza que elas viram espírito, mas a mente é tão fechada para as coisas espirituais que ela prefere acreditar que ela está alucinando. Ó, se ela está alucinando, ela deveria procurar um médico. Vocês concordam? Para resolver a situação. Ou ela acredita que ela viu espírito. Se viu espírito e ela busca compreender, ela vai entender melhor o mundo espiritual. Dessas coisas que a gente conversa aqui, elas me fazem entender situações que eu não entendia, mas ouvi os espíritos falando. Eu comecei a dar aula e eu era um professor muito exigente. As provas eram bem difíceis. Quem foi meu aluno sabe disso. Não tinha prova fácil. Até hoje não tem prova fácil. O indivíduo tinha que saber que para ele poder ser aprovado, ele precisava estudar. Aí eu dava essa prova, mas não era prova impossível. Mas eu fazia aquilo com uma certa certeza do que eu estava fazendo. Aí depois os espíritos me explicaram que quando a gente faz o trabalho bem feito, a gente tem o direito de exigir. Então, eu preparava as aulas, dava a aula e queria que eles fizessem uma boa prova. Aí eles me falaram assim: a boa parte dos alunos que precisavam estudar para a prova, que sabia que era difícil, era uma maneira que os espíritos que gostavam deles conseguiam tirá-los da noite, da farra e da bebida. Porque no medo da represália e o medo de repetir de ano ou não ir bem na matéria, fazia com que eles ficassem em casa estudando e não saíssem para as noitadas. Então, isso acabou ajudando o trabalho de alguns espíritos que tinham carinho com os estudantes. Aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente aprende a estudar de maneira séria,
a gente aprende mais do que naquilo que a gente lê. Aí toda vez que a gente vai ler um livro espírita, a gente lê pela segunda vez, a gente aprende mais, pela terceira mais, assim continuamente durante muitos anos. Nós vamos desencarnar e vamos ver partes dos livros que nós lemos aqui na Terra que a gente não entendia e aí vai ficar claro. Só que quando a gente estuda e adestra a mente para o entendimento, a gente aprende mais rápido e a gente questiona. Então, hoje o conhecimento usado para conhecer a verdade chama-se conhecimento científico. Existe o conhecimento do senso comum, de baixo critério, que as pessoas falam aquilo que elas veem, chamado empírico. Ela aprendeu uma coisa, ela transforma aquilo em verdade. Ela fala assim, ó, toda vez que eu tomo leite, eu tenho diarreia. Aí ela aconselha os outros a não tomar leite, porque ela não sabe que aqui é uma característica de idiosincrasia fisiológica dela, por exemplo. E do conhecimento religioso, que ele é bastante místico, bastante rotulado e não serve para o que se chama de verdade, até porque a igreja é grande responsável por isso, porque esse conhecimento religioso, ele fez com que coisas absurdas fossem feitas. Nós sabemos que o Papa obrigou Galileu a falar que era o Sol que girava em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol. A igreja excomungou Copérnico depois de morto, mandou queimar alguns cientistas e alguns que acreditavam, por exemplo, na pluralidade dos mundos habitados e das existências, como Giordano Bruno. Tem o conhecimento filosófico que ele é especulativo, não obstante ter a lógica como base, mas ele não tem algo que o conhecimento científico exige, a demonstração matemática ou de experimentação. Quando nós estudamos o conhecimento científico, nós começamos a duvidar com critério, não apenas por duvidar para ser chato, questionar, buscando as causas lógicas do questionamento para buscar respostas e não apenas por questionar. Com esse tipo de critério, o indivíduo que olha e percebe que ele está vendo algo que não é material, se ele tem consigo uma base de estudo, ele vai atrás da resposta. Indo atrás da resposta, se ele for sincero e não preconceituoso, ele vai encontrar as causas daquilo que ele está vivendo. Aí ele adentra o mundo espiritual pelo raciocínio, pela lógica. O indivíduo que tem o sentimento elevado, bons sentimentos, e que não duvida da capacidade de Deus, ele também chega a isso muitas vezes mais rápido, se não a maioria das vezes mais rápido, do que a busca intelectual. Então, o conhecimento, que é isso que está sendo respondido aqui, né, do mundo espiritual, ele requer critério. Por isso que o Allan Kardec, ele não aceitou ser chamado de Papa do Espiritismo, porque ele diz que o Espiritismo não é religião, é uma ciência. E ele conceitua o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, como uma nova ciência que veio através de meios irrecusáveis demonstrar a existência do mundo espiritual e sua relação com o mundo carnal ou terreno. Então, ele chama de nova ciência. Ele não chama de religioso. Por que que ele faz isso? Porque a verdade, ela foi atestada, principalmente na época do Kardec, pelo conhecimento científico e não pelo conhecimento religioso. Então, o Kardec passa a colocar sob o critério da ciência a revelação dos espíritos. Evidentemente que essa ciência tem um fundo esotérico, com S, que é que o conhecimento deve chegar a todos, além de uma característica moral
que se confunde com misticismo, mas não o é. Na verdade, a moral que o Kardec propõe é uma moral lógica, de certa forma científica, porque ele fala assim: fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele fala: se você acredita, saiba por quê. Então, o Espiritismo veio através de um patamar das bases da verdade para dar as informações. Então, o indivíduo que questiona sobre a própria vida, sobre o que está fazendo aqui, que questiona a existência de Deus, o indivíduo que é coerente, através do conhecimento, ele busca coerência. Então, ele começa a pensar: olha, se eu acredito em Deus, eu preciso estudar Deus. Se eu afirmo que Deus é meu pai, eu quero conhecer meu pai. Se eu aceito Deus como o ser mais poderoso do universo, eu quero conhecer-lhe os princípios. E essa ética de conhecimento, essa busca do conhecimento, vai fazer o indivíduo enxergar melhor as realidades que estão à volta dele. Olha, o nosso evangelho fala através do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6. Espíritas, eis o primeiro mandamento: amai-vos. Eis o segundo: instruí-vos. A gente aqui na Terra primeiro aprendeu a se instruir, não aprendeu a amar direito. Mas o instruí-vos é muito importante, porque até para fazer a caridade é necessário que a gente saiba como fazer. Não é apenas fazer. Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que aprender a fazer as coisas, temos que aprender a fazer de forma coerente, analisar de forma coerente, pensar de forma coerente. E aí nós vamos aprendendo muito, e as revelações se nos fazem pela inteligência, e nós podemos aquecer esse conhecimento, e devemos aquecer esse conhecimento com os bons sentimentos. Aí o indivíduo é sonâmbulo, ele vê os espíritos. Se ele não tem o conhecimento sobre a existência do mundo espiritual, ele não sabe que ele está vendo espírito. Ele pode até falar assim: eu estava num lugar, ele conta um sonho, né? E tinha um tanto de gente desconhecida do meu lado. Esse tanto de gente desconhecida são espíritos, alguns até podem ser até familiares, né? Compreende? Tudo bem que eu estou falando? Algum questionamento? Não? O Travis, consegue me escutar? Tá um pouco, tá tremendo um pouco, mas fala, a gente tenta. Opa, não, que eu tô aqui no ônibus, a gente tá voltando da viagem. Ah, A minha dúvida é se, assim, de fato, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o espiritismo como ciência, porque, assim, não é possível atestar a existência de espíritos por meio da metodologia científica tradicional, né? Você não consegue atestar um espírito em um laboratório, né? Será que ele não falou isso também no sentido um pouco mais, diria figurado, mas assim, de uma forma mais ampla, de uma forma mais de pensamento raciocinado, raciocinado? ó, se eu entendi, Bruno, é assim, ó, mas eu te explico isso. Nós não podemos testar espírito em laboratório. O Kardec vai falar no livro dos médiuns que o fisiologista abrindo o corpo e não vendo uma nuvem na forma de alma saindo, ele entra pela negação. Interessantemente, no século XIX para o século XX, a metodologia científica, mais adequadamente, assim, por volta de 1789, em que inicia o chamado Laboratório de Experimentação Psicológica na Alemanha, em Leipzig, nasce a psicologia científica. E a psicologia científica, não obstante vários erros, dá uma base para o entendimento de processos que nós não vemos, que hoje é considerada ciência.
Então, por vias indiretas, você consegue falar que a saudade existe, estatisticamente. A estatística é usada como base para a ciência. Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui 10 mil pessoas numa amostra e vamos perguntar para ela se ela sente saudade. Ela vai, primeiro a gente fala, ó, o conceito de saudade é esse, conceito de ausência é esse, tristeza é esse, você considera que você sente saudade de uma pessoa que faleceu. Se 80% falar que sim, então a saudade existe, no sentimento dessas pessoas, ela está então evidenciada por meios indiretos, mas não passíveis de serem testadas em laboratório. Você consegue provar que a saudade existe através de um questionário? Você, de forma indireta, através da mediunidade e através de outros fenômenos não explicados pela ciência, você deduz pela existência do espírito, assim como nós comentamos em outro estudo, que os indivíduos ateus tiveram que deduzir pela existência da reencarnação devido aos estudos de algumas crianças que lembravam do passado e falavam línguas diferentes. Na época do Kardec não tinha isso. Na época do Kardec, o método científico que regia a época era o positivismo de Comte. A partir do início do século XX, principalmente devido à relatividade de Einstein e à quântica de Planck, Einstein, Bohr, que são os pais da quântica, chega-se à conclusão que o método científico deveria ser hipotético-dedutivo. O que é isso? Você faz uma hipótese e você não precisa mais fazer a demonstração do fato se você conseguir demonstrá-lo por via lógica e ou matemática. Então, o método científico de hoje, ele é muito mais adequado a provar a existência do que o espiritismo falou na época do método positivista. Então, em termos científicos, você não consegue testar o fato ou o espírito em laboratório, assim como você não consegue demonstrar a saudade em laboratório, mas você consegue, por vias indiretas, fazer a descoberta. Por exemplo, o mesmo raciocínio seu pode ser feito em função do átomo, ninguém nunca viu. Aliás, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, se você não consegue ver o átomo, não daria para ver o átomo. Aí você descobre por maneira indireta. Para explicar o método científico moderno, uma das maneiras de fazer isso é utilizar o método da caixinha. Eu cheguei a fazer isso nas minhas aulas de ensino médio. Pega um tanto de caixinha de fósforo e coloca lá dentro uma arruela, uma bolinha, uma esfera metálica, uma pedrinha, fecha e ele não pode abrir, e aí começa a se gerar hipóteses sobre o que tem dentro da caixinha, sem ver a caixinha. Eu dava aula de química. Então, a gente montava os grupos e fazia isso. Aí, pela maneira como o objeto rolava lá dentro da caixinha, pelo barulho que ele fazia, pela maneira de fazer, eles faziam as hipóteses, né? E depois abria a caixinha para ver o que estava dentro. Coisas do tipo a cor da bolinha, o tipo de pedra, o tamanho da arruela. Eles não falavam que era arruela, não dava para falar, porque não sabia que tinha um buraco no meio. Então, eles tinham ideia da realidade que estava dentro daquela caixinha. E essa é a ciência que nos trouxe o átomo, cujos estudos de quântica permitem que a gente esteja falando aqui através do MIT, que a gente ligue a televisão através do controle remoto, que a gente vai em direção a uma porta, ela abre, depois ela fecha. E o átomo não foi visto em laboratório. Você compreende? Então, esse questionamento ele é positivista, ele está mais ou menos aí 100 anos atrasado, porque o método científico positivista era o método científico que só aceitava uma evidência científica se o fato fosse demonstrado e testado. Hoje, a matemática deve ser considerada ciência e você não consegue testar um número par ou um número primo no laboratório. Eu não sei se eu fui claro. Foi perfeitamente claro, muito legal. Eu nunca tinha pensado assim
tinha visto isso dessa forma. Na verdade, essa situação, para quem for estudar o desenvolvimento do método científico nas ciências humanas, essas informações estão mais claras. Para assustar mais a parte biológica, no início do século passado, principalmente neurofisiologistas do Canadá, eles pegaram cérebro de cachorro, de chimpanzé, de macaco rezo e até de humanos. E eles faziam a cirurgia e o indivíduo humano ficava acordado e o cérebro ficava exposto. Aí eles começavam a tocar as áreas cerebrais, foi daí que nasceram os mapas cerebrais de Brodmann e o chamado homúnculo de Penfield. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor isso. É melhor eu mostrar isso agora. Só um minuto. Eu vou compartilhar aqui. Aí vocês me falam se vocês estão vendo umas figuras esquisitas aqui de cérebro. Estão vendo? Então tá bom. Então, o que acontece? Vou pegar essa aqui, que ela é mais interessante. Ó. Essa região aqui, ó, vermelha, alaranjada, ela chama lobo, na verdade é giro pós-central. Aqui no meio tem um giro central, isso aqui ele está no lobo chamado de lobo parietal. Esse homem que está representado aqui, chamado homúnculo de Penfield, é porque durante a cirurgia eles foram tocando essa área e a pessoa falava assim, olha, estou sentindo o meu pé, estou sentindo o meu dedão. Isso aqui é a área sensitiva do pé, essa grandona aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse passando. Olha que a área sensitiva do joelho é pequena, a área sensitiva do indicador é muito alta, da mão é muito alta, e aqui do lado é a área sensitiva da face, que está mais embaixo. Essa aqui de coloração, eu acho que é rosa, chama área motor, isso é chamado de giro pré-central, está no lobo frontal. Isso aqui é a área motor. Então, ele tocava aqui, ó, a pessoa, em determinada região, mexia o pé, mexia a mão, e o tamanho da mão, o tamanho do polegar, é o tamanho da área responsável por esse movimento. Vocês estão vendo a mãozinha mexendo enquanto eu mostro isso ou não? Não. Dá para ver. Dá para ver? Então, olha só. Essa área aqui, ó, essa área chama lobo occipital, se tocar, o indivíduo pode ter alucinações visuais. Então, essa área aqui é a área visual. Essa área aqui, que é o lobo temporal, é a área auditiva. Se você tocar, a pessoa ouve sons, por exemplo, dependendo da área, ouve até um trecho de música, ou até lembra de uma frase que foi dita para ele. Essa área aqui é principalmente responsável pela memória. Essa área aqui é motora. E essa pequena área aqui e essa aqui, ó, são duas áreas chamadas terciárias que os cientistas tocavam e o indivíduo não respondia nada. Ele não tinha resposta. Então, ele não era uma resposta sensitiva, ele não sentiu formigamento, nem dor, nem nada. E ele não gerou movimento. Então, ela não é nem sensitiva, nem motora. Essas áreas são áreas chamadas de associação, elas integram as informações das outras áreas. Essas áreas foram chamadas de áreas silenciosas. E aí, por ser área silenciosa, foi gerada a hipótese de que é ali que estava a saudade, o amor, os sentimentos. Não é verdade. Mas são áreas que a gente não consegue demonstrar. Então, sentimentos complexos, nós não temos áreas para ele. Raciocínios muito complexos não tem área. É um somatório de áreas ali. E a ciência, até esse momento, não conseguiu desvendar regiões específicas. Hoje, sabe-se que o cérebro não trabalha por áreas, ele associa áreas durante o raciocínio. E nós não conseguimos fazer a demonstração de uma área específica. Então, a ciência foi evoluindo
E as incertezas das certezas passadas foram aumentando, porque a situação é mais complexa do que se imagina, inclusive em termos de alucinação, tudo. Então, nós podemos hoje compreender que a ciência que a gente aprendeu, e muitas vezes a ciência colocada para a gente como se fosse uma ciência verdadeira, que fosse uma ciência que nos mostrasse uma certa razão, ela está cheia de dúvidas e cheia de incertezas. O método científico de hoje nasceu porque o grande questionamento feito à quântica e à relatividade de Einstein, antes de ser provada, né, que até hoje a gente recebe notícia, mais uma vez Einstein estava certo depois que se descobriu isso, sem entrar em detalhes. E a quântica, cada vez mais assim, nessa situação de descobertas constantes, né, eles começaram a questionar o seguinte, porque o método científico antigo, o positivista, dizia assim, se você não pode testar o objeto, você não tem ciência. No entanto, as demonstrações matemáticas da quântica mostraram que o átomo é uma realidade, mesmo a gente não conhecendo, e ele sendo contraintuitivo. Ora, se a quântica hoje está evidenciada num raciocínio que o homem não é capaz de compreender pela física clássica o que realmente acontece no mundo atômico, por que o mundo espiritual não estaria no mesmo patamar? Só que o mundo espiritual é até mais simples, né? Porque para o indivíduo que é médium, que tem sensibilidade, ele não tem dúvida da existência do mundo espiritual. Então, nós aqui encarnados somos limitados pelo nosso conhecimento, pelo nosso intelecto. Mas nós conseguimos superar isso através de um raciocínio lógico, concatenado, de certa forma, matemática. Matemática não é só número, né? Daí que eu estou batendo nesse ponto, por causa daquela resposta aqui do livro dos Espíritos, né, da 435, em que ele fala que o sonâmbulo ele não está conhecendo que é espírito porque ele não tem conhecimento do mundo espiritual. Ele não tendo conhecimento, nada conhecendo do espiritismo, não compreende a essência dos espíritos. Aí eu bati na tecla da questão de, até se nós formos bons estudantes, fizermos as nossas obrigações bem feitas, nós conheceremos mais o Pai, mais o universo, que é obra do Pai, e teremos condições de compreender a verdade. Se a gente conseguir aquecer isso pelo sentimento, a nossa situação, em termos de compreensão da realidade, nos dá, de certa forma, uma certa felicidade. Obviamente que eu estou falando de coisas que me convenceram, né? Se isso vai convencer vocês ou não é uma outra história. Ela passa a não depender mais de mim. Mas foram esses caminhos, é parte das ideias que nós fomos tendo ao longo do tempo, questionando as coisas, né, que a gente foi chegando a essas conclusões. A gente leu a história do método científico na visão biológica, na visão da física, na visão das ciências humanas, e, interessantemente, na visão da matemática, ela é diferente das três. Ela não apresenta a mesma essência de raciocínio. Por exemplo, a gente ouve que o chamado teorema de Pitágoras, né? Pitágoras, se existiu, foi mais ou menos 500 a.C. Aí, na década de 60, fazem-se algumas descobertas e descobre que os babilônios já sabiam a relação que foi chamada teorema de Pitágoras, que é as relações métricas do triângulo retângulo. Mesmo assim, não se reescreve a história da ciência matemática, porque eles sabiam fazer a conta, mas eles não conseguiam demonstrar, ou não demonstraram,
que aquilo era verdade. Então, a demonstração de teorema nasce na Grécia com os pitagóricos. Então, o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras foi demonstrado. E no momento que ele é demonstrado, nasce a ciência matemática via demonstração numérica. Mas até hoje, em essência, a matemática, por mais óbvio que nos pareça, não tem um teorema ou uma demonstração de que 1 mais 1 dá 2. Mas nós temos a demonstração de que divisão por zero dá absurdo. Então, nós passamos a considerar que não existe uma noção de divisão por zero. Então, essas questões da ciência, quando analisadas a fundo, nós vamos ver que a ciência espírita é algumas vezes muito mais fácil de compreender do que essas ciências que nós consideramos verdadeiras, mas por ainda não conhecermos profundamente, a gente não sabe direito de onde que vem. Então, por exemplo, hoje no ensino de matemática, os pesquisadores da área falam assim, é preciso ensinar para as pessoas que antes de chegar aos teoremas, muitos erros aconteceram. Porque senão o indivíduo pega um negócio pronto lá e ele acha, porque ele não entendeu aquilo, ele é bobo. Ele não tem raciocínio, mas os outros grandes matemáticos antes, eles se equivocaram. Para os puristas que adoram Newton, por exemplo, eles têm dificuldade de ouvir dos matemáticos, principalmente os físicos, que o Newton não foi o inventor do cálculo diferencial integral e ele cometeu erros de problemas matemáticos que o Leibniz não cometeu, que é considerado o pai do cálculo diferencial integral, sendo mais rigoroso e mais purista do que o próprio Newton. Então, o grande físico, talvez a maior mente de todos os tempos na área científica da física, o Newton, cometeu equívocos na área de cálculo diferencial integral. Então, a pessoa recebe, por exemplo, um teorema e ela recebe uma equação e ela não entende bem aquilo, ela já acha que ela é boba, mas, na verdade, grandes mentes também erraram para chegar naquilo. Então, a nossa maneira de entender a ciência ela é um pouco romântica, e a ciência, para chegar nos patamares da tecnologia de hoje, ela veio através de muitos percalços. O próprio Kardec, quem for ler Kardec, vai ver isso. A Marinha Inglesa dominou o mundo no final do século XIX, principalmente, no século XIX principalmente, porque o motor a vapor foi apresentado para a Academia de Ciência Francesa, eles rejeitaram que uma máquina pesada daquela não poderia fazer um barco se movimentar. O indivíduo levou para a Inglaterra, eles aceitaram, fizeram os barcos e dominaram o mundo. Então, um entendimento mais profundo daquilo que nos envolve nos faz compreender melhor de que a luta, o trabalho constante, sistemas de erro e acerto são necessários. Você erra, procura acertar, e a situação acaba funcionando. Muito boa a explicação, Carlos. Muito legal. Nunca tinha pensado dessa forma. É tranquilo, Deus me deu uma profissão nesse mundo, nessa encarnação, em que eu recebi e ainda recebo para estudar, né? Então não é mais que minha obrigação trazer essas informações para vocês. Só que fica aí uma coisa que é plausível, leituras constantes, satisfazer a curiosidade. Hoje está fácil, hoje você vai ali, pede para a inteligência artificial te contar as histórias, ela comete erros, sabe? Tem que tomar cuidado, bastante erro até, principalmente em termos científicos mais profundos. Mas você bate o papo com o Google lá e te conta essas coisas assim, já que você vai ter que juntar. Nunca a inteligência artificial vai ser capaz de vencer a inteligência da alma ou a inteligência humana, isso é fato. Ela pode obter mais dados mais rapidamente, mas isso não é raciocínio, tá? Então vamos para a próxima pergunta.
436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma? Por que essa pergunta, desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo? Então, para quem não entendeu, é o espírito que vê, é a alma que vai atrás, tá? Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Esse é o fio prateado, né, que nos liga o nosso perispírito, a nossa alma ao corpo material. E ele transmite as sensações do corpo para o espírito, do espírito para o corpo. O espírito não sente frio nem calor. O Allan Kardec vai explicar isso sobre sensação dos espíritos no livro dos Médiuns. Não obstante, ele consegue perceber a temperatura do ambiente e mandar essa informação para o corpo. Então, a lembrança de um frio gera a sensação de frio no corpo na qual ele está ligado. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Não? O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Tudo que nós recebemos é para a gente fazer o bem. Então, o sonâmbulo pode usar a faculdade dele para ajudar as pessoas, para trazer informações do plano espiritual, para trazer informações de entes queridos desencarnados, para trazer verdades. Ele vai estar tanto mais preparado para isso, quanto mais espiritualizado e mais ele lutar para vencer suas más inclinações. Que é aquilo que todo médium tem que fazer, né? Êxtase. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. O indivíduo entra em êxtase, ele sai do corpo e consegue passar as impressões do plano espiritual com muito mais propriedade do que o sonâmbulo. Então, é a mesma faculdade em estágios diferentes, em que nomes diferentes foram dados. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores, vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Kardec fez vários testes em relação a isso, né? O Kardec, ele fez teste com os estáticos, fez perguntas e eles contaram onde que eles estavam, onde que eles foram. Por isso que o Kardec fez essa pergunta. É interessante isso. Algumas vezes nas aulas presenciais eu via muitos estáticos que provavelmente estavam na Lua, viajando pelo espaço, pelo universo, exceto prestando atenção na aula. Esse é mais fácil de se provar do que os outros. Eu até evitava fazer barulho com medo de que a alma, em voltar rapidamente para o corpo, errasse de corpo.
Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Espera aí que eu preciso ver quem que levantou a mão aqui. Dá Foi vontade, eu, foi. pode falar. Ô, Thales, então, se eu entendi bem, segundo os nossos estudos, a gente pode entender melhor o sonambulismo e dentro dele a gente pegar informações dos espíritos que nos ajudam e a gente ajuda os outros também, é isso? Isso. Tudo que a gente cresce, Wilson, né, o crescimento ele é solidário. Não obstante a evolução ser individual, nós dependemos uns dos outros. Tem uma frase de origem chinesa que fala assim: quando uma pessoa se modifica na Terra, a partir daquele instante a humanidade não é mais a mesma. Ela está cheia de verdade. No momento que nós crescemos, nós geramos influência mental, vibratória sobre todos os encarnados e desencarnados à nossa volta. Então, toda vez que alguém melhora na humanidade, que alguém faz um trabalho de melhora íntima, ele está auxiliando não só a si mesmo, mas todas as pessoas encarnadas e desencarnadas à sua volta. Vamos usar o seguinte raciocínio. Uma ação má nossa não influencia negativamente as pessoas que estão à nossa volta e os obsessores não ficam com mais raiva? Nós aprendemos isso, né? Então, Sim. se nós temos uma atitude no bem, nós influenciamos positivamente os obsessores, os bons espíritos ficam felizes, e as pessoas que estão à nossa volta, sem perceber, melhoram o humor dela, melhora o estado vibratório dela, porque nós temos ligados à nossa mente várias pessoas, por exemplo, um pai de família, tem ligado a ele todas as pessoas que se lhe dependem financeiramente, emocionalmente, socialmente. Então, quer ver uma coisa? Para todo mundo que trabalha aqui em determinado local, o humor do chefe afeta o humor das pessoas que trabalham com ele? Ou não? Sem E aí? dúvida que sim. Então, você imagina um chefe bem-humorado todo dia e que traz vibrações boas todo dia. Aí você vai compreender que qualquer atitude no bem, mesmo que seja dormindo, porque nós sabemos que o corpo dorme, mas a alma não, nós geramos bem para as pessoas que estão ao nosso lado. Toda luta de melhora nossa, ela transforma quem está ao nosso lado. Evidentemente que não necessariamente no tempo que nós gostaríamos. Algumas pessoas que, por alguns motivos, têm um sentimento muito duro em relação a nós, toda vez que a gente melhora, nós causamos inveja, então essas pessoas vão se sentir mal por elas mesmas, mas a gente já vai gerar nela um sentimento de pensar em si mesmo, porque se estamos felizes, ela continua triste, em dado momento ela vai ter que aceitar a felicidade através da negação do seu vício ou da sua má conduta ou dos seus maus pensamentos. Então, aquela frase que você me falou para a gente, aliás, né? Não só para mim, mas que se eu não me recordo muito bem, era trabalhar para merecer, não, orar para merecer trabalhar cada vez mais, um lance assim, né? Foi o Bezerra de Menezes, né? A frase foi: trabalhamos para merecer, merecendo Isso. trabalhar cada vez mais. Dependendo do nosso merecimento, até dormindo a gente trabalha para nos ajudar a ajudar os outros. Sim, isso é fato. O universo inteiro é dessa forma. Todas as nossas atitudes, sem exceção, voltadas para o bem, influenciam positivamente as pessoas que estão do nosso lado. Nós temos uma história no nosso evangelho que fala sobre o homem que doava pouco do que ele tinha e o homem rico que doava muito.
E aí, quando os sacos que eles carregaram depois da desencarnação foi colocado na balança, o saco do pobre que ajudava os outros elevou-se em muito outro, quer dizer que ele ficou bem mais pesado em termos de virtude. E lá a explicação é que ele fez uma luta contra o mal em pensamento. Então, só de nós lutarmos para o bem dentro de nós, todos os dias, a gente gera à nossa volta uma aura de vibrações boas que nos coloca em oposição ao mal, atraindo todos os espíritos que querem participar da mesma luta e todas as pessoas encarnadas que querem participar, que mesmo estando à distância, se ligam a nós pela nossa afinidade em querer o bem, gerando uma rede de trabalho no bem contra o mal. Então, nosso pensamento é a base da realidade que nós vivemos. Como encarnados, ele nos afeta demoradamente, toma mais tempo para a gente sentir, mas o pensamento contínuo no bem nos transforma sempre. E isso a doutrina nos mostra, e a realidade também nos mostra isso. E evidentemente que os maus não vão ficar felizes, mas quanto mais irritados eles ficarem, mais cedo eles vão se cansar da maldade. Nós vimos isso no estudo de hoje de manhã, né? Os fariseus bravos com Cristo pegaram pedra para bater no Cristo. Quanto mais a gente incomodar o mal, mais estamos no caminho certo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E através do estudo, a gente buscando isso, a gente pode conseguir, ou você acha que isso vem natural, esse lance de ser médio mesmo, porque o sonâmbulo, ele é médio até dormindo. Isso. Essa questão, quanto mais estudo e determinação, mais rápido vem. A questão de nós levarmos é a evolução natural do planeta, que está bastante lenta, né? Então, nós podemos evoluir com o planeta pelas forças das circunstâncias, ou nós podemos colocar a nossa vontade em favor do bem antes e tudo acontece mais rápido. A questão de estar perto de Deus é a questão da nossa vontade. Em quanto tempo eu quero permanecer no erro e se eu não quero, mais eu vou estudar, me dedicar, não é só estudar aquilo que está escrito, mas estudar o meu próprio comportamento, estudar o comportamento alheio, o comportamento das pessoas, aprender com ele. Não fazer o que for errado, tentar fazer o que for certo o tempo todo. Uma coisa simples, quer ver? Vamos ver como que a humanidade poderia estar bem melhor. Vamos conversar bem isso aqui. A maioria dos trabalhadores que você conhece, as pessoas aqui conhecem, cumpre a sua obrigação direitinho? Não. A maioria dos estudantes estuda direitinho? Essa é fácil, também não. Então, você imagina, se cada um cumprisse a sua obrigação, o estudante estudasse, o trabalhador trabalhasse, e as pessoas cumprissem as suas obrigações constantemente. Se isso acontecesse, você concorda que a Terra estaria numa situação bem melhor? Nós teríamos muito menos problemas de comportamento, de maldade, causados pela preguiça, pela inveja, pela vaidade? Se você concordar e todos concordarem que sim, então o Espiritismo e Jesus nos ensina. Então vai fazer isso. Então, se cada um de nós fizer da sua parte, não só nas obrigações materiais, mas nas obrigações espirituais, nós estamos fazendo a nossa parte para o mundo poder crescer. Aí vem uma fábula, de certa forma infantil, mas muito, muito profunda, que é o caso
da floresta pegando fogo, dos pássaros todos voando para longe e um pássaro voando com as asas molhadas em direção ao fogo, né? Aí um pássaro pergunta para ele: o que você está fazendo? Ele fala: eu molhei as minhas asas e vou lá jogar água para apagar o fogo. Aí ele fala: mas você não vai conseguir sozinho. Fala: eu não, mas se todos vocês fizerem a mesma coisa, a gente consegue. Então, aí a gente tem uma questão do não desistir, continuar trabalhando, continuar fazendo a nossa vontade. Uma história um pouco mais complexa é a história do pregador que passou numa cidade, falou bonito, falou para muita gente na praça e ninguém parou para ouvir. Muitos anos depois, ele volta na mesma cidade, começa a falar, fala as mesmas coisas de forma empolgada, inteligente. Uma pessoa que tinha ouvido há muito tempo atrás viu que tinha acontecido a mesma coisa, que ele falou, bonito, empolgado, e ninguém parou para ouvir. E resolve questionar o pregador e fala: olha, eu te vi fazendo isso há muito tempo atrás e as pessoas não paravam. E você não desiste? Ele falou: se eu desistir, elas terão me convencido. Então, o trabalho no bem, ele é muitas vezes um trabalho solitário, um trabalho que nós não teremos aqui na Terra muita gente fazendo a mesma coisa. Daí que a gente chama a importância, chama a atenção para a importância do grupo. Nós estamos ligados mentalmente. Interessantemente, eu converso com todos vocês, vocês não conversam entre si. Ontem foi um dia muito difícil para muita gente do grupo. Várias pessoas do grupo passaram por situações psicológicas, sentimentais muito difíceis, inclusive físicas e materiais, em vários locais do Brasil. Nem todas falaram comigo sobre isso. Algumas eu sei que passaram, mas não falaram. Mas os espíritos nos alertaram. Interessantemente, é que nós acabamos estando unidos de tal maneira que, se a gente não perseverar na oração e na vigilância, a gente perde a oportunidade de se ajudar. Por isso que até no dia de estudo a gente tenta mandar alguma coisa. Hoje nós mandamos uma foto, estava levando a Maria para o plantão, um nascer do sol bonito, falei: vamos tirar a foto e vamos mandar um bom dia. Aí ontem a gente mandou uma mensagem. Então, quando nós trabalhamos pelo bem, quando nós conseguimos nos fortalecer, nós vamos juntando pessoas, mas no estágio que a Terra está hoje, nesse momento, nós temos pouca gente, temos que aprender a valorizar os trabalhadores do bem, nos sustentando na luta contra o mal, porque nós somos minoria. O Cristo mostrou isso. Quando ele foi crucificado, ele estava sozinho. Nós lemos isso a semana passada. Ele foi abandonado, né, pelos próprios companheiros, discípulos e apóstolos. Não sei se vocês lembram. Então, nosso trabalho não é fácil, ele não é um trabalho trivial, mas é um trabalho que precisa ser contínuo, precisa ser feito com bastante determinação. Olha, não é pegadinha a gente parar agora às 7h05 e voltar às 7h15, porque a Amanda acabou de entrar, aí vai parecer que a gente está falando: ó, estamos parando o estudo só porque ela entrou, né? Mas não é não. Então, daqui 7h15 a gente volta. A TEF vai fazer a oração final e inicial para nós, se não tiver nenhum questionamento. Se tiver, a gente continua aqui. Pessoal aí, fã do café, né, uma vez que eu propus não parar, eu quase apanhei online. Então, nós somos obrigados a fazer a pausa do café. Então, tá bom. Até mais.